Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus esteja com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos juntos mais uma vez, não é? Para que você possa aprender, queridos, toda a revelação que Deus tem para nós, não é? A ideia do nosso programa, a direção, não é, que o Espírito Santo nos trouxe, foi que a gente pudesse realmente juntos fazer essa leitura sequencial da Palavra de Deus, não é? Afinal de contas, não há nada mais importante na nossa vida do que conhecer todas as revelações e orientações que o nosso Deus querido reservou para as nossas vidas, não é? Então é isso que a gente vai encontrar aqui na Bíblia, a palavra de Deus, a direção de Deus, a revelação desse Deus, desse paizinho tão querido, tão amado, tão doce, tão fiel, esse paizinho que deseja sinceramente e realmente participar das nossas vidas. Ele quer participar de todas as formas, ele quer nos encher com a sua presença, ele quer nos dirigir, quer nos ensinar, quer nos consolar quando nós estivermos sentindo peso no coração ou agonia. Ele quer estar presente a todo o momento, sabe? Ele é um Deus presente. É um Deus que se revela com doçura, se revela com mansidão, se revela com providência em seu socorro, em meu socorro, no nosso socorro, não é? Então, é um Deus realmente que dá gosto da gente servir, da gente adorar esse Deus, não é? A gente não adora por obrigação, nem por religião, né? Nem por rituais ou liturgias. Não, a gente adora porque, principalmente você que já tomou aquela decisão, não é? Aquela decisão abençoada de entregar o governo de sua vida a Jesus Cristo, então você já sabe, já tem provado, né? Já tem experimentado que realmente Deus é bom. E você sabe de onde foi que Deus te tirou, não é? Eu sei, por exemplo, de onde Deus me tirou. Eu sei como era a minha vida antes de entregar o governo dela para Jesus. Sei bem como era triste, como era cheia de agonia, cheia de dificuldades, não é? Cheia de tristezas, angústias, traumas. E aí, como o Senhor veio no nosso socorro, no socorro da minha família, da minha esposa, da nossa filha, e como essa transformação foi algo assim sobrenatural, algo fantástico. Então é isso, queridos, que esse Deus tem para a sua vida também. Então por isso que nós estamos dedicando esse tempo aqui, por isso que você que acompanha a nossa programação está aí nos ouvindo, seja aqui pelo rádio ou pela internet ou através de um CD, mas o objetivo é esse, é que a gente possa mergulhar de cabeça nesse Deus maravilhoso e assim a gente possa conhecer
mais sobre Ele, a gente possa entender mais as suas vontades, as suas orientações, e assim isso será realmente, como a Bíblia diz, será lâmpada, não é? Para os nossos olhos, luz para os nossos olhos e para os nossos caminhos, não é? Para a gente não tropeçar, lâmpada para os pés, para a gente não tropeçar, para a gente não andar num caminho escuro que possa nos fazer tropeçar. E quem tropeça tem o perigo de cair e se machucar, não é? Então é tudo que o nosso Deus não quer para nós, é que a gente se machuque. Então, muito bem, vamos seguindo, né, nesse nosso propósito. E aqui nós estamos numa grande jornada. Olha, já começamos ali, vimos o comecinho do livro de Gênesis, primeiro livro do Velho Testamento. Estudamos ali os 3 primeiros capítulos para entender a origem de todas as coisas e principalmente para entender em que ponto da história da humanidade o ser humano decidiu que era melhor viver afastado de Deus, viver longe da direção de Deus. Então, entendemos isso e aí comentamos que todo o Velho Testamento narra os preparativos de Deus, os preparativos do plano de Deus para resgatar esse ser humano que decidiu ficar longe dele. E aí, quando chega o Novo Testamento, né, quando começa ali no Evangelho de Mateus, já é Deus realmente executando esse plano, colocando em prática esse plano de criar uma porta de retorno para que o homem, o ser humano, né, possa voltar a ter essa comunhão com Ele. Então é maravilhoso, né, nós lermos isso já nessa toada aí, nessa jornada. Já lemos todo o Evangelho de Mateus, já também lemos todo o Evangelho de Marcos e agora estamos já no Evangelho de Lucas, terceiro livro, né, do Novo Testamento, já ali no capítulo 21. Então vamos continuar hoje aí. Você já pode abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 21, versículo 1. Ok? Já vai abrindo aí. E vamos aí caminhando já para o encerramento, né, do Evangelho de Lucas, mais um livro aí que a gente conhece. Então, Lucas, capítulo 21, versículo 1, diz assim, olha, se você olhar aí na sua Bíblia, na minha Bíblia tem o seguinte título: A Oferta da Viúva Pobre. Então vamos ver aqui o que aconteceu nessa área que é uma área tão sensível, uma área tão complicada para muitas pessoas, essa questão de ofertar, né, de devolver o dízimo na igreja. Muitas pessoas se convertem, conhecem a palavra, frequentam, desejam de fato e de verdade entregar o governo de suas vidas a Jesus Cristo, mas quando chega nessa parte de oferta, de dízimos, muitas pessoas põem o pé atrás, né? E ficam assim pensando que não é para fazer, que é difícil e tal. Então, vamos ver aqui o que Jesus narra para a gente nessa parte, porque o título da minha Bíblia está assim: A Oferta da Viúva Pobre. A Oferta da Viúva Pobre, né? Vamos ver aqui o que Jesus vai nos ensinar aqui. Então, Lucas, capítulo 21, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, né? Eita, pastor, o que é gasofilácio, né? Era um depósito, queridos, de tesouro, né? Era um lugar onde as pessoas depositavam ali suas ofertas no templo, e nesse lugar as ofertas já ficavam então guardadinhas ali, né? No tesouro do templo, né? No local do templo de Jerusalém, onde as pessoas iam ofertar, ou então no local das sinagogas, né? Onde a pessoa ia ofertar também. Então Jesus estava lá observando os ricos, não é? As pessoas ricas lançarem suas ofertas. E aí olha o que aconteceu, no versículo 2, diz assim: Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então,
Jesus olhou os ricos, né, lançando ali boas ofertas, né, ofertas bastante volumosas, e viu uma viúva. Veja que naquela época a pessoa ser viúva já era um problema, porque a mulher não trabalhava como hoje, e aí ser viúva significava que não tinha mais o sustento do marido, né? E se não tivesse filhos, aí é que era mais difícil ainda, ficava complicado, dependia mesmo da boa vontade, da generosidade de outros parentes, de outras pessoas. E essa aqui era uma viúva e ainda por cima pobre, como diz a palavra de Deus aqui. Então, realmente ela lançou ali, fez a sua oferta, né, de 2 moedas. E olha só o que Jesus disse a respeito disso. No versículo 3 diz assim: E disse, Jesus disse o seguinte: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Ué, como assim? Né? Como assim, pastor? Se ela só deu 2 moedas e os ricos estavam ali trazendo, né, quantidades ali de dinheiro maiores. Aí Jesus vai explicar aqui no verso 4, ele diz: porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Olha aí. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, que bonito, né? Jesus aqui nos ensinando. Os ricos estavam dando grandes somas, né? Bastante dinheiro de oferta, mas para eles aquele dinheiro era uma sobra, né? Era um dinheiro pouco, né, para aquele rico. Já essa viúva pobre, ela sentiu um toque de Deus no coração, né? Um amor tamanho pela obra de Deus, que ela deu, segundo Jesus, tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então ela fez realmente um gesto movido pelo que o Espírito Santo lhe tocou para fazer isso. Então, observem que aqui é importantíssimo a gente chamar a sua atenção de que essa narração de Jesus não é para a gente fazer disso uma regra de fé e conduta. Ou seja, pastor, então quer dizer que eu também devo pegar tudo que eu tenho, todo o meu sustento, e dar na igreja. Não. Não faça isso de jeito nenhum, principalmente se você foi provocado a fazer isso, né? Se alguém ficou dizendo, traga todo o seu sustento, vamos fazer uma prova com Deus, vamos fazer um desafio com Deus, né? Algumas pessoas chegam a dizer, vamos colocar Deus na parede, porque se você entregar tudo que tem, você vai ficar sem nada, né? Na dependência de Deus, e aí Deus vai ser obrigado a lhe abençoar, né? Muitos ensinam dessa maneira, mas isso não está de acordo com a palavra de Deus, porque o nosso Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Não é a gente que está no controle. Então, não há nada que a gente possa fazer que possa colocar Deus na parede, que possa obrigar Deus a fazer alguma coisa. Afinal, Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, nós somos servos, né? Nós obedecemos, nós não dizemos a Deus assim, eu quero assim, eu exijo assim, ou nós não fazemos assim, olha Deus, eu agora me coloquei de propósito numa situação difícil e o Senhor vai ter que me livrar. Isso realmente não vai acontecer. O que vai acontecer é que a pessoa vai estar agindo sem maturidade espiritual e Deus não vai compactuar com isso, né? Afinal, nosso Deus, ele revela, e nós vamos ver isso nos Salmos, vamos ver em vários lugares, ele revela que ele não se agrada de sacrifícios, ele se agrada mais de um coração contrito, de um coração inclinado, quebrantado, obediente a esse Deus, né? Então é isso que ele espera de nós. Além do mais, se você periodicamente, a cada X meses, você pegar tudo que tem e levar para a igreja, você estará sempre na miséria, você nunca conseguirá erguer a sua vida. Então, devemos ofertar sim, sempre,
sempre ofertar, porque a oferta é um gesto de amor. A oferta você está tirando do seu recurso, do seu dinheiro, para você, por amor, patrocinar a obra de Deus. O dízimo não é uma coisa sua. O dízimo você está devolvendo, né? A gente fala, até brinca, as pessoas dizendo: eu vou dar o dízimo, vou pagar o dízimo. Você não vai dar, porque o dízimo não é seu, pertence a Deus. Então você não pode dar o que não é seu, né? Você vai devolver o dízimo. Nem você vai pagar o dízimo, também não está certo dizer isso, porque você não está pagando. Quem paga, paga em troca de alguma coisa, não é? Está comprando alguma coisa. Você não está comprando nada, você está devolvendo o dízimo que pertence a Deus e demonstrando com isso a sua fidelidade, para que haja, como o próprio Senhor explica lá no livro de Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, aqui no local, né, da coleta de ofertas, para que haja mantimento em minha casa, Deus diz. Ora, muito claro, né, o propósito do dízimo. Sem o dízimo, como estariam abertas as igrejas, né? Como estaria ligada a luz elétrica nas igrejas? De que viveriam os pastores que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, né? Não é o meu caso. Eu, por exemplo, pastor Gilberto, tenho o meu trabalho secular, né? Tenho lá o meu emprego, onde eu trabalho, e fora do horário de trabalho, me dedico à obra de Deus. Então, não é o meu caso, mas existem muitos colegas pastores que abandonaram tudo, todo o seu trabalho, o seu emprego, a sua empresa, e se dedicaram exclusivamente a estar durante o dia inteiro à disposição da igreja, para atender as pessoas, para visitar, né? Para orar a Deus pelas pessoas, para estudar a palavra de Deus e receber direção do Espírito Santo, né? Para poder abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Então, de que viverá, não é? O pastor e sua família, né? A Bíblia nos ensina que é lícito, é correto que os sacerdotes, né? Os que ministram a palavra, sobrevivam das ofertas e dos dízimos, não é? Se mantenham, porque se não fosse assim, como as igrejas estariam abertas, né? E isso eu posso falar, queridos, para vocês com muita tranquilidade, porque o nosso ministério evangélico de ensino bíblico, ele não é uma igreja, então nós não recolhemos nem dízimos nem ofertas. Então, quando eu estou falando assim, devolva o seu dízimo e oferte, eu estou dizendo para você fazer isso na sua igreja, não para nós. Nosso ministério, Deus nos chamou para ensino. E o ministério de ensino nosso não cobra nenhum valor para ensinar, nem recolhe dízimos nem ofertas. Mas você deve ser, na sua igreja, onde você congrega, deve ser um dizimista fiel. Você deve ser um ofertante amoroso. Deve estar sensível às necessidades da igreja, né? Deve observar, deve estar por dentro das coisas, né? Para que você possa realmente cumprir o propósito de Deus. E outra coisa, aqui vai um comentário também. Muitos irmãos dizem: mas o dízimo está no Velho Testamento, né? O Velho Testamento, as ordenanças como dízimo foram abolidas, né, no Novo Testamento. De fato, as ordenanças foram abolidas, as festas foram abolidas, os sacrifícios foram abolidos, né? A gente vai ver lá no livro de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, quando chegarmos lá. Colossenses são as pessoas que nasceram na cidade de Colossos. Então, a gente vai ver que o apóstolo Paulo nos explica realmente que nosso querido Jesus, ele encravou na cruz todas aquelas ordenanças e festas, como dia de sábado e tudo mais, festa da lua cheia, lua nova, sacrifícios, rituais. Ele encravou porque ele cumpriu toda a lei, né? Em Jesus Cristo, a lei é cumprida e encerrada, e começa-se então o período da graça, o período em que Deus vem salvar aquele que não merece ser salvo, mas que se arrependeu de coração sincero diante de Deus, né?
Então isso é uma coisa muito bonita, e a gente vai ver que sim, o dízimo está no Velho Testamento, o dízimo aparece depois da lei de Moisés, na própria lei de Moisés, mas o dízimo aparece antes também. Na verdade, o dízimo já aparece no primeiro contato de Deus com o ser humano, com Adão e Eva. Deus pega aquele casal e diz: olha, tá vendo aqui esse jardim bonito, né, que eu preparei para vocês, o jardim do Éden? Então, Adão e Eva, vocês podem comer qualquer fruto desse jardim. Tudo vocês podem comer, menos dessa árvore aqui, que Deus chamou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja que bonito, né? Deus preparou o jardim, o homem não teve que plantar o jardim, não teve que esperar crescer. Deus preparou, entregou prontinho na mão do homem e estabeleceu um limite, né? Tudo aqui é seu, menos esse pedaço aqui. Olha lá, o dízimo, uma figura, né, do dízimo que representa o que? Olha, uma parte do que eu produzo, né? Eu produzo porque eu tenho saúde, eu tenho inteligência, entendimento, você também. Então isso vem de quem? Vem do nosso Deus querido. Então é justo que uma parte do que eu produzo seja devolvida para Ele, para que Ele possa manter aqui na terra a sua obra, né? Afinal de contas, os anjos dos céus não vêm trazer para as igrejas maços de dinheiro celestial, não é? Aqui na terra, as igrejas precisam pagar o aluguel, pagar a conta de energia elétrica. Se a sua igreja foi abençoada com um sistema de ar-condicionado e você pode cultuar a Deus no fresquinho, assim, com ar-condicionado, gostoso, confortável, aí é que a conta de energia é alta, né? Porque o ar-condicionado consome bastante, né? Tem que pagar a vida, não é? O sustento do pastor e de sua família. Se tiver mais de um pastor, mais de uma família pastoral também. A igreja faz missões, a igreja mantém missionários no campo, não é? Envia missionários para, às vezes, terras distantes fora do Brasil, ou mesmo dentro do Brasil, para lugares distantes, onde o missionário não trabalha para se manter. 100% do trabalho do missionário é ficar cuidando das pessoas, ministrando o evangelho, ensinando. Então, vejam que é muito lógico, não é? E além de ser lógico, é bíblico. Que nem tudo que é lógico é bíblico, mas quando a gente vai ver, como já vimos em Mateus, Jesus dizendo aos fariseus: olha, vocês dão o dízimo de vocês, mas vocês não seguem os princípios da lei, de ter fé, de serem fiéis a Deus, de amarem o seu próximo, de cultuarem a Deus com sinceridade. E aí Jesus diz aos fariseus: olha, vocês deveriam fazer isso, vocês deveriam mudar, deveriam ter fé na palavra de Deus, deveriam amar o seu próximo. Vocês deveriam fazer isso que vocês não fazem e não deixar também de continuar devolvendo o seu dízimo. Então, é interessante a gente ver que mesmo antes da lei de Moisés e depois no Novo Testamento, nosso querido Jesus fala disso, né? Outro ponto que fala do dízimo antes da lei de Moisés, quando a gente vê Abraão, né, o nosso pai na fé, o patriarca da fé, entregando ali o seu dízimo para o sacerdote, não é? Entregando ali para o sacerdote Melquisedeque, não é? Então a gente vê também Jacó, não é? O neto de Abraão. Abraão teve como filho Isaac, Isaac teve Jacó, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então a gente vê o pai da nação de Israel também entregando a Deus o seu dízimo. Então, na verdade, nada mais é do que um gesto de amor, né? E de um gesto onde Deus estabeleceu para que a sua igreja, a sua obra, né, possa operar, possa avançar aqui na terra. Então, por isso que essa viúva pobre deu essa oferta, e certamente algo moveu o coração dela. Aqui a gente não vê Jesus relatando, né? Ninguém no altar
provocando, né? Ninguém dizendo, traga aqui, traga o seu tudo, dê o seu tudo a Deus, né? Na verdade, Deus quer sim o seu tudo, mas o seu tudo que Deus quer não é o seu dinheiro não, porque, engraçado, você pode dar todo o dinheiro seu que você tem para Deus e ainda assim você não entregar para Ele a sua vontade, o seu coração. Imagine, a pessoa entregou tudo para Deus, todo o seu dinheiro, mas continua vivendo sem obedecer a palavra de Deus. Não é interessante? Então, essa pessoa não entregou o seu tudo de verdade, né? Entregar o tudo significa entregar a sua vontade. Significa você renunciar ao governo de sua vida. Já pensou? Você hoje você está sentado na cadeira de governador da sua vida. Você é o governador supremo da sua vida. Você diz, eu faço o que eu quero, eu sou o dono do meu nariz, eu trabalho, o fruto do meu trabalho, o meu salário, ou se você é um empresário, o lucro, o meu prolabore, e eu não quero saber de Deus e de ninguém. Eu faço o meu destino porque eu trabalho, quem manda na minha vida sou eu. Então, se você pensa assim, age assim, não adianta nada você chegar na igreja, eu vou participar dessa campanha porque eu quero ficar milionário, vou dar todo o meu dinheiro para Deus e Deus vai ter que me abençoar. Então, você não deu o seu tudo de verdade, né? Porque o seu tudo não está no seu dinheiro, o seu tudo está em você dizer para Deus, olha Deus, eu reconheço que eu trabalho, que eu ganho meu dinheiro, mas eu reconheço que se não fosse a tua presença, se não fosse o Senhor me abençoar com saúde, com entendimento, eu não teria condições de ganhar esse dinheiro. Então, Deus, como eu reconheço também, Paizinho, que o Senhor é um Pai perfeito, sabe todas as coisas e eu não sei, então eu quero, nesse momento, dizer a você, Deus, a você, Paizinho do céu, que eu abro mão do governo da minha vida. Eu renuncio ao cargo de governador da minha vida e entrego esse posto ao Senhor. Venha Jesus, venha sentar na cadeira de governador da minha vida e eu vou me transformar em servo. E vou colocar Jesus como Senhor e vou seguir as suas orientações, crendo que isso é o melhor para a minha vida, crendo que Ele sabe cuidar de mim, que Ele sabe o que é bom para mim. Então, essa decisão, queridos, vou dizer a vocês, é realmente um entregar tudo a Deus. Essa assim, é a coisa mais difícil para o ser humano entregar a Deus, é a sua vontade, é o governo de sua vida, é aquele momento que você queria aproveitar aquela vantagem, Deus diz, não faça, porque isso aqui fere a lei, isso fere a ética. Tem coisas que são ilegais, né? Você está cometendo um crime, como por exemplo você sonegar impostos. E tem outras coisas que não são ilegais, mas são imorais, né? Não são éticas, né? Então você tem que cuidar nesse momento, né? O seu corpo, a sua carne, a sua mente quer fazer aquilo, mas você se nega, né? Nega a sua vontade e diz não, mas Jesus falou que não é para eu fazer isso. Eu posso até não entender por que não é para fazer isso. Sempre que Jesus fala com a gente sobre algo, Ele explica por que não é para fazer. Mas às vezes a gente não entende, né? Mas aí o que você faz? Você, por confiança, por acreditar que Ele é Pai e Ele quer o melhor para você, você então confia. Diz, Jesus, eu não estou entendendo por quê, mas eu vou confiar no Senhor, eu não vou fazer. Então isso é entregar o tudo, você entende? Isso é realmente entregar o seu tudo a Deus, a sua vontade, os seus desejos, não é? Então glória a Deus, assim, glória a Deus por essa passagem, não é, que nos permitiu falar tantas coisas aqui sobre dízimos e ofertas, e glória a Deus pela vida dessa viúva que foi tocada por Deus, que teve uma comunicação especial com Deus.
que não estava atendendo a apelos de alguém dizendo venha, traga, faça. Então realmente foi alguém tocada, e aqui há um propósito que Jesus não nos explicou qual era, mas certamente saberemos quando chegarmos ali na presença de Deus. Se você tem uma listinha de perguntas, não é, de dúvidas para Deus, quando chegar lá diante da presença dele, talvez essa seja uma pergunta, né? Oh Deus, Jesus, diz aí para mim, conta para mim aí, o que foi que o Senhor falou para aquela viúva, né? Para que ela fizesse esse gesto tão forte, não é, de entregar todo o seu sustento. Aí Deus vai dizer para você, mas você é curioso, hein? Você é curiosa. O que você quer saber, né? Aí vamos ver se ele vai poder nos revelar. Mas certamente foi um propósito específico na vida dessa mulher e certamente trouxe para ela olhos amorosos de Deus, vendo nessa mulher não a quantidade que ela colocou de oferta, mas o desprendimento, né, dela para com a obra de Deus. Então, glória a Deus por esse acontecimento, né? Muito bom. Então, amém, queridos. Vamos seguindo aqui na palavra. Temos aqui coisas interessantíssimas para a gente falar aqui do Evangelho de Lucas, mas nós vamos agora fazer um pequeno intervalo para que você possa ir adorar a Deus. Afinal, nosso programa tem o ensino da palavra, mas também tem os louvores para que você possa trabalhar a sua adoração a Deus. Você, ao refletir sobre essas palavras que estão sendo ministradas, você possa, nos louvores, adorando, ir adorando a Deus e agradecendo, não é? Você possa entrar nessa comunhão com Ele, tá bom? Lembrando também que hoje é quinta-feira, não é? Hoje é dia do nosso encontro presencial ali no Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ali na Requinte Recepções, né? Fica ali pertinho do estádio do Arruda. E hoje é o último encontro do ano que nós vamos fazer, porque o local que fazemos, a Requinte Recepções, já tem a agenda, né? Já tinha a agenda previamente reservada nessas outras quintas-feiras até o fim do ano. Então hoje faremos o nosso último encontro do ano e voltaremos logo na primeira quinta-feira de janeiro, né? E também vamos fazer a partir da próxima semana, além da leitura da Palavra de Deus, vamos trazer sempre um tema, todos os dias, específico, não é, na Bíblia, para abençoar você. Então, amém. Aí alguns avisos por enquanto, mas não saia daí não. Fique aí nos louvores, adorando a Deus. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do programa, tá bom? Então fiquem na graça e na paz de Jesus e até já já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco aí do nosso programa Aprendendo a Palavra.
Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos juntos nessa nossa jornada, né, de leitura completa da Bíblia, uma grande bênção, né? Vamos conhecendo aí todas as revelações que o nosso Deus amado tem para nós. E nós estamos, já vai abrindo sua Bíblia, se você chegou agora, estamos já no capítulo 21 de Lucas, capítulo 21. Estamos aqui no versículo 5. Vamos continuar daqui. Lucas, capítulo 21, versículo 5. Ok? Muito bem, vamos lá. Diz assim, ó, um título aqui na minha Bíblia tem A Destruição do Templo. Eita, será que vai acontecer, né? Vamos ver aqui, Lucas 21, 5. Diz assim: Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Ornado quer dizer enfeitado, né? Então, falavam ali, comentando, olha o templo, como está bonito, né? Como tem pedras bonitas, como tem dádivas, muitas ofertas, não é? Uma bênção. E aí, olha só no versículo 6. Então disse Jesus, vamos ver o que disse Jesus. Disse assim: Vedes estas coisas? Jesus perguntou, né? E aí Jesus continuou dizendo: Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quer dizer, que não seja derrubada, destruída, né? E aqui realmente Jesus prevendo a destruição do templo, né? Jesus profetizando isso, e aconteceu. Jesus morreu com 33 anos, no ano 33, né, depois de Cristo, e no ano 70 depois de Cristo, quer dizer, 47 anos depois, o nosso querido 37 anos depois, né, o templo lá de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, ele foi realmente destruído. Jerusalém foi invadida por um general do Império Romano chamado Tito, e esse general realmente fez um ataque severo, matou um monte de gente, invadiu o templo, queimou, derrubou, levou todos os tesouros do templo. Já pensou? Levou todos os dízimos, as ofertas, levou embora para Roma. E com esse dinheiro ele construiu lá o Coliseu Romano. Imagine, né? Aquele monumento lá que muitos vão visitar, né, ainda hoje em Roma. Uma coisa colossal, né, uma construção gigantesca. Imagine, uma construção daquela feita há 1950 anos atrás, né? Que coisa impressionante. E ali naquele Coliseu, né, como o povo de Israel não foi fiel a Deus, rejeitou o Messias, né? O que aconteceu? Foi todo mundo expulso de Jerusalém, foram espalhados pela terra, né? Não tiveram mais paz desde então, né? Até 1948, quando a nação de Israel foi restabelecida, né? Reconhecida pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e aí o povo que quis voltar pôde voltar, né, à sua terra. Então veja que situação, né, o povo de Israel passou. Então algo realmente muito interessante, que Jesus está aqui já profetizando, né, que iria acontecer. E aí essa declaração de Jesus foi tão forte, foi tão intensa, que as pessoas ficaram assustadas, né? Então no versículo 7, tem aqui na minha Bíblia o título O Princípio das Dores. No versículo 7 diz assim: Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? Quando vai acontecer isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Aí vem no versículo 8. Respondeu ele, Jesus, né? Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Olha, veja que realmente isso acontece hoje e aconteceu ao longo dos tempos, né? Porque Jesus prometeu que ia voltar uma segunda vez. E aí muitas pessoas já tentaram adivinhar ou profetizar
essa data da volta de Jesus, o que é uma bobagem, porque Jesus disse que ninguém sabe quando ele voltará, só o Pai que sabe. Então, como é que um ser humano vai querer fazer conta e descobrir, não é? Realmente uma bobagem isso. E também algumas pessoas já disseram que eram o Messias. Ainda hoje eu conheço pelo menos 2 pessoas vivas que dizem que são Jesus Cristo que voltou. Veja que coisa. Então, como é que a gente vai saber, né? Jesus está dizendo aqui, se disserem que sou eu e que chegou a hora, não os sigais, não sigam essas pessoas. Aí Jesus vai explicar no versículo 9 dizendo: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Olha aí. Quer dizer que Jesus está dizendo que antes dele voltar, muitas dessas coisas todas estas coisas, aliás, vão acontecer. Veja que hoje, né, nos nossos dias atuais, isso aí é muito presente, né? Guerra por todo lado, nação contra nação se levanta, terremotos incríveis, né? Poderosíssimos que destroem lugares, epidemias, Jesus falou. Veja que isso não era uma coisa comum na época, né, de Jesus, epidemia. Você teve a grande epidemia na Idade Média, já 1400 anos, 1300 anos depois de Jesus, foi a peste negra, né? Que matou ali quase 1/3 da humanidade, uma matança grande, mas era basicamente causada por falta de higiene, né? Nas grandes cidades, nas grandes aglomerações. Mas você vê hoje em dia epidemias como a da AIDS, né? Onde ainda não há cura, as pessoas têm remédios que prolongam bastante a vida, né? Mas a única cura de AIDS que eu tenho presenciado são curas sobrenaturais. Já vi pessoas na igreja serem curadas de AIDS, glória a Deus. Você tem o câncer, que é uma doença sem cura para muitos casos e outros não, mas não é uma epidemia como a AIDS, né? Como essa questão aí agora do vírus do Zika, né? E outros tantos. Então a gente tem visto aí epidemias, né, acontecendo, como Jesus profetizou, né? Fome em vários lugares, né? Temos visto isso também. Então é muito interessante isso que Jesus está dizendo. Agora no verso 12 ele diz: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, quer dizer, vão pegar vocês, né? E vos perseguirão. Eita! Entregando-vos às sinagogas e aos cárceres. Entregando, quer dizer, vão perseguir os cristãos e vão prender os cristãos nas sinagogas, os oficiais das sinagogas. Sinagoga era o local, queridos, onde ainda é hoje, onde os judeus vão para aprender as escrituras, aprender sobre a palavra de Deus. Cárceres é cadeia mesmo, né? Então Jesus dizendo: olha, vocês vão ser presos, né? Jesus continua dizendo: levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Olha, verso 13: e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Olha, quer dizer, Deus está no controle, não é? E aconteceu mesmo. O apóstolo Pedro, os 12, Pedro, Paulo, João, todos, além dos 12, vários outros discípulos, foram mesmo presos, levados diante de autoridades, né? Paulo chegou a ser levado diante de César, né, o imperador romano, diante de governadores, e ali, como ele era preso, ele era levado para ser julgado pelo governador, pelo imperador. Então, no julgamento, vinha o pessoal que estava acusando, fazia lá a sua acusação, e o réu
no caso o apóstolo, Paulo, Pedro, os discípulos, também tinham a sua vez de falar. Então, nesse momento, é que eles então explicavam e pregavam o Evangelho. É uma coisa tão bonita que num desses julgamentos o apóstolo Paulo foi tão usado pelo Espírito Santo que um dos governadores que estavam julgando Paulo chegou a dizer: olhe, se você falar mais um pouquinho eu me converto a esse grupo aí dos que seguem a Jesus Cristo. Então veja que bonito isso, né? Jesus preparando, né, tudo aquilo para que essas autoridades, para que os grandes na terra pudessem ouvir o Evangelho, não é? E aí no verso 14 Jesus diz assim: assentai, pois, quer dizer, descansai, né? Descanse, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Quer dizer, Jesus está dizendo, olha, na hora que você for preso e entrar em julgamento por causa do nome de Jesus, não se aperreie não, porque Jesus está dizendo, sou eu, Jesus, que vou lhe dar sabedoria, que vou inspirar você para que você fale, explique, responda de um modo que os seus acusadores não poderão resistir, nem conseguirão contradizer vocês. Ou seja, vocês podem até ser condenados, mas não serão envergonhados, não serão, as pessoas, a acusação não conseguirá vencer o argumento, a discussão. A palavra de Deus será estabelecida. Vão condenar vocês simplesmente porque querem matar, querem condenar, não querem deixar a palavra de Deus seguir em frente, Jesus explicando para eles. Mas não conseguirão resistir aos meus argumentos, que Jesus está falando aqui. Então, realmente, uma coisa linda, né? De confiança. E aí, no verso 16, tem uma coisa curiosa. Jesus diz assim: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Olha, isso aconteceu muito na época do comunismo, né? Na época que existia ali a União Soviética. Quem tem um pouco mais de idade se lembra dessa época, né? Desde 1917 houve a Revolução Comunista e ali um regime realmente das trevas, né, se instalou nesse local, na Rússia, em países vizinhos, e tentou se alastrar pelo mundo, um regime em que realmente era proibido a adoração a Deus, só se podia adorar o grande líder, né? Muito do nazismo, do fascismo, também teve isso com Hitler, com Mussolini, né? O comunismo com Stalin na Rússia, na União Soviética, e ali se instalou um regime de terror, realmente. As pessoas não podiam fazer os seus planos das suas vidas, porque o Estado, né, o governo passou a determinar tudo na vida das pessoas, qual a profissão que a pessoa ia seguir. A pessoa também não podia empreender, não podia ter uma empresa, tudo passou para a propriedade do Estado, né? Então se instalou uma miséria terrível, porque com isso não há inovação, não há invenção. Com isso houve falta de alimentos, porque o governo não consegue planejar tudo de maneira central, né? Então havia uma falta de alimentos, muitos morreram de fome. Na China também, na época de Mao Tse-tung, que era outro desses líderes loucos, né, que queriam ser adorados no lugar de Deus e que levaram seus países à fome e à miséria. E uma das coisas que o regime comunista prega e pregou e executou naqueles tempos, naqueles anos, durante o século XX principalmente, era esse tipo de regime de pavor, que era o quê? Como diz Jesus aqui: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Então o Estado, na Alemanha Oriental, por exemplo, chegou
a ter um número que metade da população da Alemanha Oriental trabalhava para o governo como espião. Imagine só que pavor. Então era assim, você tinha na sua família, nos seus amigos, pessoas ali pagas pelo governo para espionar e para denunciar. Se alguém ali reclamasse qualquer coisa, está faltando comida, eu não concordo com o que o governo está fazendo. Então aquele espião denunciava, mesmo sendo o pai da pessoa, um irmão, e ali vinha a polícia política, né, do governo e ia prender aquela pessoa. Então um regime triste, terrível, né? Tentou ser implantado aqui no Brasil, foi implantado em Cuba, né? Que levou o país a um desastre, uma miséria terrível. E tentou ser implantado na Venezuela, está levando a Venezuela para o desastre, para a miséria. Então está aqui, Jesus falando aqui que, principalmente pelo nome de Jesus, não é? Nesses países onde não é permitido pregar o Evangelho, não é? No Oriente Médio, então muitos missionários, muita gente que se converte lá nesses países, muitas vezes são entregues às autoridades ainda hoje pela própria família, não é? Denunciando, não é? Há países muçulmanos em que, se você se converter ao cristianismo, é pena de morte. Imagine só. Então, não é essa moleza, né? Essa beleza que a gente vê aqui no Brasil, né? Que a gente tem liberdade de culto, e glória a Deus por isso, né? E aí no 17, Jesus diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Olha que coisa, né? Verso 18: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Olha aí. Jesus querendo dizer aqui o seguinte, olha: vocês vão sofrer, vão enfrentar perseguições por causa do Evangelho, por causa do meu nome, Jesus dizendo, né? Mas não se aperreie não, porque Deus está no controle, eu estou no controle. Eu sei tudo o que vai acontecer com você, Jesus dizendo, e essa sua perseverança, quer dizer, a sua insistência em seguir o Evangelho, em obedecer, em pregar o Evangelho, isso vai trazer para você vai ganhar aí a sua alma, quer dizer, você pode até perder alguma coisa aqui na terra, de repente alguma oportunidade, não é, que alguém fala, olha, vamos aproveitar esse negócio aqui, que bom, vamos lá, vai ganhar muito dinheiro, mas para ganhar muito dinheiro aqui vai ter que vender sem nota fiscal, eita, aí não dá, que é crime, né? Sonegação fiscal, sonegação de impostos. Não, aí eu não vou não. Então coisas você vai perder, não é? Porque você não vai por obediência a Deus. E as pessoas podem dizer, você é bobo, você é bobão, rapaz. Tá perdendo aqui essa oportunidade de ganhar muito dinheiro por causa de uma besteira dessa. Então vai haver perseguição, né? Vai haver todo tipo de coisa, mas você fica firme. Jesus disse aqui no 19, né? É na vossa perseverança, insistência, que ganhareis a vossa alma. Então persevere, não é? Continue seguindo realmente essa palavra de Deus, não é? Então, isso é fundamental. E o interessante é que Jesus aqui, ele vai também nos mostrar uma outra coisa aqui, mostrar uma coisa interessante, que é justamente no verso 20, olha, tem um título aqui na minha Bíblia, Jerusalém sitiada. Então olha o que diz a Bíblia, diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, quer dizer, cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Eita. Verso 21. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai, verso 23, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira
contra este povo, olha, contra o povo de Israel, cairão a fio de espada e serão levados cativos, presos para todas as nações. Eita, exatamente o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Misericórdia. Exatamente o que aconteceu até 1948, né? Do ano 70 até 1948. Aí vem a vinda, olha, no verso 25, Jesus vai falar aqui da vinda do Filho do Homem, que é quando Jesus volta a segunda vez. 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido, do barulho do mar e das ondas. Olha, quando Jesus voltar. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, Deus começando aí o seu julgamento para acabar com a terra e o céu como conhecemos hoje e trazer para nós novo céu e nova terra. E aí vem no 27, olha que coisa linda. Então se verá o Filho do Homem, olha aí Jesus, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então veja que quando Jesus voltar, todos o verão, né? Ele virá numa nuvem com poder e grande glória. Todo mundo vai ver. Verso 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, quer dizer, fique muito alegre e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Eita, glória a Deus, que bonito, né? Quer dizer, se nós estivermos vivos, né, ou quem estiver vivo na terra na época que Jesus voltar, hein, Jesus está dizendo, se alegre, porque quando isso acontecer é um sinal que está próximo o momento da gente ser redimido, né? O que é redenção, pastor? É uma libertação que você recebe quando um resgate é pago, né? Então, o resgate pela sua vida, Jesus já pagou com o sacrifício que ele fez naquela cruz do Calvário. Então vai chegar esse dia em que Jesus vem para buscar aí a sua igreja, o seu povo, né? Para proporcionar a ressurreição do nosso corpo, para a gente ganhar um corpo novinho, folha, ressuscitado, um corpo glorificado, que não é mais de carne, né? Essa nossa carne que envelhece, que adoece. Então que coisa linda isso aqui. E aí Jesus fala para a gente ficar vigilante. Ó. Diz aqui, a parábola da figueira. É o título aqui na minha Bíblia. Exortação à vigilância, né? Quer dizer, chamando a atenção para a gente vigiar. Então é verso 29. Lucas capítulo 21, verso 29. Seguindo diz assim. Ainda lhes propôs uma parábola, Jesus, né? Dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Olha os sinais que Jesus falou, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Olha aí, geração aqui, né? Palavra grega geneia. Significa esses tempos, não é? Esta era, não é? Sem que tudo isto aconteça. Muitos dos acontecimentos ocorreram lá no ano 70 depois de Cristo. E essa geração, essa época, essa era que Jesus se refere, é essa era que começou com a vinda dele pela primeira vez, né? Quando ele nasceu. Por isso que os anos passam a ser contados, né? Tem a partir do 0 e começa ano 1, ano 2, ano 3, por isso que hoje nós estamos no ano 2016 depois de Cristo, né? Então, ano do Senhor. Que bonito aqui. Verso 33, Jesus diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos, quer dizer, tome cuidado, por vós mesmos, para que nunca vos suceda
que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, olha aí, turma que bebe para se embriagar, né? E das preocupações deste mundo. E para que aquele dia, é o dia em que Jesus voltar, né? Não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Quer dizer, vamos ficar atentos, né? Não vamos viver uma vida na orgia, na embriaguez, nos preocupando com as coisas do mundo e esquecendo as coisas de Deus. Para que quando Jesus voltar, não nos pegue de surpresa, né? Que ele diz aqui no 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. A volta de Jesus. Verso 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Então tá aqui, queridos, uma orientação de Jesus, né, para a gente viver uma vida realmente, buscar santidade, né, buscar ficar separado do pecado, para que a gente possa estar de pé quando Jesus voltar, né, que a gente possa estar ser encontrado por Ele andando numa vida fiel. Sim, você escorregou ali, pecou aqui, corre, pede perdão a Deus, se reconcilie com Deus e siga em frente, né? Mas não viva no pecado, porque a qualquer momento ele pode voltar. E para aqueles que dizem assim, pastor, mas eu já escuto isso desde a minha bisavó, que Jesus vai voltar, e ele não voltou ainda, a bichinha já morreu, ele nem voltou. Essa é a questão interessante. Quando a pessoa morre, para essa pessoa Jesus já voltou, porque para ela não há mais chance dela tomar a decisão de entregar o governo de sua vida a Jesus pela fé, que é como Jesus diz que nós devemos tomar essa decisão. Porque depois que morremos, queridos, já vamos direto para o mundo espiritual, já ver com os nossos olhos mesmo qual é a verdade. E aí não podemos mais tomar a decisão pela fé. Por isso que as pessoas que já morreram sem tomar essa decisão, não tem mais como elas fazerem isso pela fé. Veja que interessante, né? Então, o fato de Jesus voltar não é só a volta dele mesmo para quem estiver vivo, mas para aquele que já morreu, Jesus já voltou, né? Então, para nós, pode voltar a qualquer momento mesmo, né? Então, por isso devemos viver uma vida buscando Ele, não por medo do inferno, medo da condenação, mas por amor ao nosso Deus. É isso que Ele quer. Ele não quer pessoas que o sirvam por pavor, por terror, não. Ele quer pessoas que o sigam e o sirvam por amor. E Ele quer fazer morada nessas pessoas, né? Ele quer realmente morar dentro de você. Isso é uma grande maravilha, um grande privilégio, né? Então, glória a Deus aí por essas palavras aqui de Lucas, dadas aí, inspiradas pelo Espírito Santo, né? Eu queria agora orar pela sua vida. Se você puder, onde você estiver aí, fechar os seus olhinhos. Vamos agradecer ao Pai, né, por essa palavra. Pai querido, no nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, porque essas palavras são palavras de paz, são palavras que não são de agonia, não são palavras de nervosismo, de terror, são palavras de paz, de consolo, são palavras de garantia, Pai, em nome de Jesus. O Senhor está nos garantindo que vale a pena perseverar, vale a pena insistir, vale a pena ser fiel, vale a pena seguir a Tua palavra. Por mais que a gente possa imaginar que às vezes perca uma coisa ali ou aqui, perde uma oportunidade, mas Senhor, não era uma coisa boa, porque se era uma oportunidade que nos faz violar a lei ou violar a Tua palavra, então não é bom para a gente. Então eu te agradeço, Pai, pela Tua fidelidade na vida desses ouvintes. E apresento, Pai, especialmente essas pessoas que estão nos ouvindo, que ainda não tomaram a decisão de realmente renunciar ao posto de governador de suas vidas e entregar esse cargo ao Senhor.
Eu peço, Pai, que o Espírito Santo de Deus agora possa tocar corações nesse momento, Pai. Pessoas estão nos acompanhando, sei lá quantas mil pessoas nos acompanham aqui pela rádio, que o Senhor possa tocar cada coração, não importa onde a pessoa está, num apartamento, numa casa, no meio da rua, no trabalho, na praia, não importa, Pai, que essa pessoa se sinta agora abraçada, acolhida pelo Teu Espírito Santo, de forma sobrenatural, que essa pessoa seja assim completamente resgatada, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. E se você crê, ouvinte amado, diga aí amém, bem bonito um amém, para o nosso Deus, e graças a Deus. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, queridos. Olha, hoje é quinta-feira, relembrando, né? Estaremos juntos às 8 horas da noite, ali na Requinte Recepções, aqui no bairro do Arruda, pertinho do estádio do Arruda. Daqui a pouco veja aí na vinheta o endereço. E hoje é a última quinta-feira do ano. Voltaremos apenas em janeiro, né? A primeira quinta-feira. Então esteja conosco hoje, se você puder. E certamente o Senhor vai tocar o seu coração, vai trazer ensino, vai trazer luz, para que você conheça mais e mais as revelações dele para nós, tá bom? Se você quiser ouvir esse programa ou programas anteriores, é fácil. Vai lá no Facebook, só procurar pela nossa página, você procura pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ok? Vai lá que você vai encontrar na área de vídeos da nossa página. E se você não tem Facebook, você vai no endereço do nosso blog. O endereço é esse, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br, ok? Blogspot escreve assim, B de bola, L de lata, O de Orlando, G de gato, S de sapo, P de pato, O de Orlando, T de tatu, ok? blogspot.com.br, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Então, queridos, fiquem na paz e na graça de Jesus e até o próximo programa, então. Um abraço carinhoso e quem estará conosco mais tarde, até hoje à noite. Forte abraço, queridos. Tchau, tchau. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.